não falo o que as pessoas querem ouvir e tá armada. Então, esse é o desafio dela, se desarmar. Ela pode ficar muito reativa. Prêmios, reconhecimento, honrarias, embebedada. Olha, mês de junho tem aqui muito a questão do amor para ela. Oi, gente, seja bem-vindo ao canal Oráculo Além da Matrix. Eu sou a Shelly e essa é uma leitura para a Sandy para o período de outubro de 2023 até outubro de 2024. Portanto, essa previsão tem esse período aí de validade. E aí você vai poder vindo consultar aí mês a mês esse vídeo para você acompanhar a vida da cantora. Um aviso para quem tá chegando, pois é a primeira vez aqui no canal que eu vou tirar para Sandy. Eu não falo o que as pessoas querem ouvir. Eu faço a leitura, eu sou neutra em relação ao que eu vejo. Não, para mim não é certo e nem errado. Agora, quem tá vendo do outro lado pode não gostar, como pode amar. Aí fica a critério de quem tá assistindo. Então, primeiramente, eu vou dar uma passada por todos os meses desse período aí de um ano, mês a mês, quais são as energias e a área da vida que vai estar ali. Depois eu vou falando a área do relacionamento, a área do profissional, alguns aspectos mais importantes, tá bom? Então a gente vai iniciar aqui com uma energia geral, que é a energia que influencia todo esse período aí de um ano. Essa energia, a gente traz o arcano, a Lua. E o que esse arcano quer dizer? A gente vai puxar os aspectos negativos e depois os positivos, do que vai influenciar aí as áreas da vida dela durante esse período de um ano. São questões que são ilusórias. Então pode ser que a Sandy, ela tenha aí alguma ideia que ela acredita que no fundo ela quer descobrir. É como eu vejo a Sandy querendo se libertar, querendo estar só, querendo olhar para dentro dela para poder decidir o que ela vai fazer daqui para frente, de novo, o que ela busca, porque tem algo que impulsiona na alma dela para ela realizar, mas ela precisa se conectar mais com essa intuição dela. Então, o que pode sair de negativo aqui? Pode ser justamente o medo do julgamento de quem tá de fora, seja de haters, fãs. Geralmente fãs gostam muito de determinar o que é melhor para o seu ídolo. Isso acontece muito, eu faço muitas tiragens, eu me comunico muito com fãs aqui e as pessoas tendem a achar o que é melhor para aquele indivíduo. Somente a pessoa, somente nós, cada um de nós é que determinamos o que é melhor pra gente. Só que quando a gente não olha para dentro e não tá conectado realmente com a alma, a gente fica ouvindo muito de fora o que papai e mamãe fala, o que a sociedade tá falando e muitas vezes até os papéis que a gente exerce. O papel de mãe, o papel de esposa, o papel de profissional, o papel de filha, o próprio papel, né, no caso aqui, de artista. E isso confunde a visão mais ampla da pessoa. E aí ela começa a fazer o que as pessoas querem, e ela vai patinando, uma hora ela faz uma coisa, outra hora faz outra, e aí ela toma decisões baseadas muito mais no que está externo, fora ela, do que realmente o que está dentro. Embora que o que esteja dentro possa parecer muito negativo para outras pessoas de fora, e aí é onde está o desafio de todo ser humano. Então ela enfrenta esse desafio durante esse período, porque ela tá entre o que parece para fora e que ela precisa mostrar para as pessoas não terem um impacto negativo sobre ela e o que realmente ela gosta. Então ela vai ter que mudar algumas crenças dela de que ela tem que agradar X ou YZ, embora essa é uma jornada dela, isso é um caminho que ela já trilha, mas durante esse período isso vai estar muito mais evidenciado. Os aspectos positivos daqui é que ela tem consciência disso e ela consegue
diferenciar o certo e do errado, justamente porque a Sandy, ela é muito intuitiva, artista, né? O artista geralmente ele tem uma conexão maior com o todo, com o que é espiritual. E quando ela se entrega a isso, a essa conexão, ela consegue enxergar e romper o véu da ilusão. E aí ela consegue ser ela mesma. Embora isso para os outros pareça algo negativo. Essa é a briga entre o bom e o ruim. Ou seja, é como se ela tivesse se sacrificado muito, seja pelos pais, seja pelo próprio filho, ou seja pelo marido, ou seja pela a imagem que construíram dela desde quando ela era criança, aquela menina certinha, aquela menina filhinha, nananana, que era e tantos anos de casamento. Na realidade é um sacrifício por amor a todas essas pessoas, até a ela mesma, né, para busca de aprovação, busca desse reconhecimento de que ela tá fazendo tudo certinho, mas em algum momento isso se rompe, precisa se romper para que ela possa encontrar algo mais profundo, uma outra parte que também é dela. Não que ela não seja tudo isso, mas que existe também uma outra parte dela que pode ter sido abandonada exatamente por ter se sacrificado, e esse é um período em que ela ainda vai continuar tentando manter esses papéis. E aí é onde a gente vai agora falar sobre cada mês, como é que vai estar essa energia aí dela. Começando pelo mês de outubro de 2023, que é justamente o mês em que eu tô fazendo essa previsão. Então, esse período atual, né? A gente tem aqui a energia de um valete de ouros. O valete de ouros, ele traz aquela energia da novidade, uma nova ideia que surge, um novo projeto. Tá muito favorável para que a Sandy inicie uma nova jornada na carreira dela, uma nova música, até mesmo para amor, se ela tiver propensa, se ela tiver aberta, aparece algumas oportunidades dela conhecer alguém. Como eu falei, eu falo aqui o que eu vejo e não que as pessoas querem ouvir. Eu não tô afirmando que a Sandy tem uma pessoa ou vai ter uma pessoa, mas que vai aparecer oportunidades, aí vai dela querer ou não. Questões relacionadas também com o filho, ela precisando dar mais atenção esse mês ao filho, e muito possivelmente ela tá conectada com ele, buscar nele como se fosse essa motivação para ela olhar para o futuro dela e também para o futuro dele. O que ela quer influenciar na vida dele e também o que ele vai perceber nela durante a fase de crescimento dele. Marca também uma fase no crescimento aqui também, o desenvolvimento do filho dela, e aonde ela vai estar mais alegre, observando, feliz nesse ponto. A parte mais desafiadora dessa energia, que é a energia desse valete, ainda falando do mês de outubro, é ela talvez não acreditar tanto, né, que ela consegue. Ela ter algumas inseguranças, ou ela não saber se organizar melhor, porque falta mais elementos aqui nessa estratégia dela para ela começar essa nova jornada dela. Mas é um mês que marca aí inícios, muitas oportunidades para ela caminhar. Ela tem tudo que ela precisa para ela caminhar. Ela só precisa ter a certeza o que ela vai levar nessa nova jornada aí. Então, esse mês de outubro de 2023 tem oportunidades para ela, tanto na carreira quanto em projetos mais pessoais da vida dela, para ela concretizar, para ela começar a colocar em prática. Vamos para o mês de novembro de 2023. Novembro de 2023, com o 10 de espadas, os aspectos negativos, sobrecarga. Pode ser que, como o mês de outubro, ela vai estar iniciando alguma coisa, meio que querendo fazer talvez tudo ao mesmo tempo, porque tem questão com o filho, questão do pessoal dela. E aí, em novembro, ela pode ter um esgotamento físico, esgotamento até
emocional, mental, principalmente, aonde ela vai ter que botar um fim em tudo que ela vem ruminando, vem pensando sobre o que tem acontecido com ela. E aí a gente vai ver aqui também muito energias de críticas, de falatório, porque o Espadas fala da comunicação também, de notícias, também daquilo que tem a ver com a expressão. Então, pessoas de fora, pode ser essas críticas que meio que vão afetando, querendo ou não, essa energia, inclusive de término. Novembro pode ser que seja um mês onde ela caia mais assim, na real, esse rompimento que teve aí no casamento dela, e a gente vê um processo de luto mesmo. Esse luto, quando a gente fala luto em final de relacionamento, casamento, ele é parecido, sabe, com um processo de luto quando alguém falece, principalmente quando tem muitos anos juntos, que é às vezes uma fase de não aceitação, e às vezes é uma fase que quando você termina a fase de não aceitação, você pode entrar na fase de processar e aceitar. Aceitação, ok, é isso mesmo, e aí é onde a pessoa está muito cansada, a pessoa se entrega àquela tristeza. Então, os aspectos negativos é tanto ela ficar muito sobrecarregada desses julgamentos, desse disse e não me disse, críticas e falatórios assim, também do próprio rompimento. E ainda somando a tudo isso, ela iniciando um outro projeto, querendo, eu acho assim, sabe? É como se fosse ela tá varrendo para debaixo do tapete as dores, os medos, de tudo isso, né, essa nova jornada, e ela vai focando em coisas materiais ali, que é no projeto, numa nova música, no filho, mas não tem jeito, em novembro ela vai precisar lidar com esse término, com processos de finalização mesmo, e o lado positivo disso aqui é que realmente ela vai sentir que valeu a pena tudo que ela passou e que ela pode ressurgir das cinzas. Então ela acaba se entregando, prestando atenção, não, eu tenho que primeiro finalizar algo para poder eu começar outra coisa. É por isso que eu falei, se no mês de outubro ela tem chance de encontrar alguém, tem algumas possibilidades, em novembro ela entende que ela primeiro precisa finalizar tudo dentro dela. Porque uma coisa é finalizar fora. Não foi uma coisa decidida de um dia para outro. A gente sabe, quando as pessoas trazem anúncio de qualquer coisa, artista, isso já vem de meses. Não é uma coisa que decidiu agora e vai lá, não é assim. Mas, uma vez que você anuncia, é como se você estivesse revivendo de novo aquele término. E aí, se você está revivendo de novo esse término, você vai ter que reviver de novo um luto, porque você vai ter que lidar com essas energias de fora que estão ali alimentando toda essa dor e esses medos, essas inseguranças que voltam. Então ela diz, não, eu primeiro preciso romper, preciso viver essa finalização, deixar a poeira baixar para poder eu pensar em outras coisas na minha vida pessoal. E no mês de dezembro, com o 6 de ouros invertido, o 6 de ouros, ele fala muito do equilíbrio entre dar e receber. Nesse mês de dezembro, eu tenho a sensação que existe ali uma certa injustiça com a Sandy. Pelo menos ela percebe essa injustiça. Essa injustiça pode ser em partilhas, então pode ser que tudo que diz respeito ao material, a dinheiro, ela não seja tão beneficiada assim. Porque nisso aqui, o que parece é que ela deu mais do que recebeu. Esse mês de dezembro é um mês até meio que angustiante ali, sabe? Porque ela vai precisar ter que ser generosa e ela pode estar até mesmo numa postura também de egoísmo. São dois lados aqui. Então, é egoísmo de um lado, ela precisa perceber alguma parte dela egoísta, que talvez ela precise olhar para isso, e ela vai olhar para isso quando ela perceber essa injustiça. Ela perceber que ela deu mais do que recebeu
E aí ela vai perceber em que ponto ela também foi ali injusta, em que ponto ela recebeu mais do que deu. É a lei do equilíbrio aqui nesse mês de dezembro. Tudo que diz respeito à justiça não está favorável para ganhar dinheiro, não está favorável para ela fazer parceria com ninguém e nem a qualquer coisa assim, porque como ele vem investido, ele mostra ali que esse ganho ainda não é possível no mês de dezembro. Eu vou clarificar aqui para vocês, mês de dezembro, me deu vontade de clarificar. Quando me dá vontade de clarificar sim, aí eu vou tirar uma carta extra. Então eu vou clarificar aqui o mês de dezembro de 2023 para Sanji. Cavaleiro de Copas. Ele também saiu invertido. É um mês que, como eu falei, essa questão de receber. Se ele vem invertido, aqui seria o cavaleiro na sua posição normal e aqui seria invertido. Tá caindo, né? Cai. O que ela tiver que receber. Realmente, a nível de... seja de relacionamento, pode ter a ver inclusive com o relacionamento dela passado, tá? Pode ser gastos com tratamento de alguém, inclusive, e essa pessoa não foi muito agradecida. Ela pode ter ajudado pessoas, pode ser isso. Pode ser que venha inclusive gente falar alguma coisa dela e pessoas que ela ajudou, inclusive. Também pode falar aqui, talvez, de uma área que ela possa ter investido, que tem a ver com algo mais terapêutico. Eu ouvi ela falar uma vez numa entrevista sobre florais, e aí pode ser que ela tenha gasto dinheiro ou investido dinheiro nisso e que para os outros, pelo menos, pode ser que tenha sido mais prejuízo. Quando eu falo os outros, é pessoas da família, pode ser essa questão aqui. E é necessário, inclusive, que ela procure estar bem com isso, fazer algum retiro espiritual ou alguma terapia, porque ela tem muito essa questão de dar mais do que recebe e, às vezes, um investimento mais do que aquele investimento precisa. Pelo menos é o que parece aqui, e principalmente no mês de dezembro. Ainda na área do amor, tá aqui no mês de dezembro, caso apareça alguém, se não for o ex dela, que ela pode ter se sentido injustiçada em relação a esse relacionamento. Caso apareça alguém ou pessoas, ela sente que não tá no nível dela. Ela não, é como se ela estivesse ainda fechada para isso. Aí já começa a mostrar a Sanji fechada para algum romance. Vamos pro mês de janeiro. Mês de janeiro marca aqui encontros com pessoas do passado ou até pessoas da família que estavam afastadas. Então aqui fala muito, vamos começar aqui pelos avós. Então pode ser encontros de família, principalmente quem estava longe. Ela vai visitar, ela vai ficar mais perto da família, vai voltar para um lugar onde ela viveu quando era criança, vai estar mais numa fase de acolhimento. Mês de janeiro marca reconciliação. Se ela quiser, ou se o menino quiser voltar com ela, tá favorável. É um mês que tá mais propício para que eles conversem. Se não se reconciliar e voltar esse relacionamento, pelo menos é onde eles conversam, tem uma conversa novamente, é uma reunião, até mesmo com o filho ali presente, e histórias que são revividas, boas, ou dramas inclusive, porque tem os aspectos positivos e negativos. Dramas do passado. Então, é uma carta que está falando de novo tocar em coisas do passado. Então, pode ser que traga esses dramas, essa saudade, e aí ela pode ter a tendência a querer, talvez, voltar ou até mesmo estar mais próxima. Para tudo isso aqui tá marcando. Esse é o mês de janeiro, né? Então, se for algum aniversário aí também, né? Pode ser um evento, uma festa, e eu vejo presentes, vejo aqui flores, a alegria. Então tá tudo ótimo aqui, esse evento familiar aí. O mês de fevereiro, o 6 de espadas. 6 de espadas, ele fala de ir para frente, uma jornada onde você tá olhando ali o futuro.
Para trás, que tem aqui águas revoltas, agitadas, para trás coisas bem cabeludas, seja de preocupações, de brigas, dos julgamentos, das cobranças, é hora de soltar. Então ela vai estar muito mais empurrada para sair disso, para olhar para frente. E aí as coisas começam a ficar mais calmas para ela nesse sentido. Mês de fevereiro, novas ideias, é onde essas ideias começam a fazer mais sentido para ela, já começa a enxergar, entender para onde é que ela vai. Pode parecer aqui pessoas novas no caminho dela que vão ajudar. Só me clarifica aqui o mês de fevereiro. Certo, é um homem que vai ajudar ela a empurrar ela para frente. Esse homem, gente, tanto pode ser alguém, dono de gravadora, pode ser um empresário como o pai dela, porque eu vejo ela sendo acolhida com o filho dela. Não que ela precise, não nesse sentido, mas tem algo a ver com como que ela vai pra frente, como é que ela vai viver. Ela é mãe e aí ela não sabe como, né? Porque ela viveu a vida toda com o pai ali, mesmo dentro sob o mesmo teto e tudo. E tem uma diferença, por mais presente que ele seja, então tem uma diferença. E aí a gente pode também estar falando, já que tem essa coisa da paternidade, a gente também pode falar do próprio ex, né, marido, ajudando, dizendo assim, olha, tá tudo bem, aquilo que você precisar, eu vou te ajudar. Eu vejo um homem, nesse mês de fevereiro de 2024, um homem que ela tem confiança, por isso que me parece muito pai, se não é uma outra figura masculina, que pode deixá-la um pouco confusa, porque ele vem para aconselhar, para ajudar ela, mas ao mesmo tempo ela fica em dúvida. Que é quando eu falo para vocês que o que ela precisa durante esse ano é olhar para dentro dela. Ela precisa encontrar respostas dentro dela. Ela pode ouvir conselhos de fora? Pode, mas ela precisa ter a certeza de que aquele conselho indo de encontro que a alma dela precisa. Nesse sentido aqui, porque eu vejo são como se fosse duas ideias, dois caminhos que ela tem para seguir e ela fica paralisada. E aí um homem vem e dá um empurrão, diz assim, olha, pode fazer tal coisa, pode ir, que eu tô aqui para pro que der e vier. Nesse sentido, deu para perceber? Então, ou ele vai deixar ela confusa, ou ele vai realmente dar esse empurrão, nesse momento mais, né, de paralisação que ela vai se encontrar ali. No mês de março, vem então a carta investida, o arcano A Força. Seria que ela vai estar muito mais reativa. Aí eu clarifiquei aqui, tirei uma carta extra e o porquê. Porque ela já vai estar ali mais forte, independente. Esse mês de março, eu já vejo a Sandy mais, sabe assim, já acostumada, como se fosse assim, se é que dá para dizer que essa palavra, né, nessa situação, mas ela tá bem colhendo os frutos aqui do que ela plantou em outubro de 2023. Em março ela colhe esses frutos, não só disso, mas de todo o trabalho, né? Tudo as conquistas dela. E ela não vai estar muito paciente para as pessoas virem cantar de galo aqui na mente dela. O lado negativo disso pode vir uma certa agressividade, orgulho. Só isso aqui que ela precisaria prestar atenção. Porque daí ela pode estar colocando um obstáculo nos relacionamentos dela com as outras pessoas, com pai, mãe, público. Então pode ser que ela esteja com a língua mais afiada, falando coisas que ela não deveria falar, porque podem machucar. Então aqui, um mês marcado por impaciência, porque ela vai estar muito forte, muito poderosa, muita evidência,
muito confiante daquilo que ela quer e de quem ela é. Ela só pode passar um pouquinho do ponto. E aí, coisas que ela queria que acontecesse, porque afinal de contas ela consegue o que ela quer, mas ela vai depender também de algumas pessoas ali. Então, se pessoas fazem as coisas erradas, seja equipe, seja ou qualquer coisa, ela vai estar ali meio que impaciente e não entendendo por que essas pessoas não fazem as coisas que devem fazer no tempo que tem que fazer. E pode ter alguns atrasos aqui e por isso ela fica aí borbulhando também. Mês de abril, a gente abre o mês de abril aqui de 2024 com oportunidades de premiação. São premiações que ela não esperava e que na realidade pode ser que ela pareça que ela não tá dando bola, tá, gente? Então, digamos que ela tenha premiação, reconhecimento, trabalhos dela, e aí ela emocionalmente talvez aquilo não pareça que ela vai estar feliz, tá? Mas porque ela tem algo aqui. Ela não tá muito satisfeita. Que pode ser também, gente, que tenha pessoas interessadas na Sandy. Tanto um ex, que a gente sabe que só tem um ex. Essa carta, ela fala muito sobre isso. Pode ser que venha, né, um ex aí querer uma reconciliação, como também, ao mesmo tempo, outras opções, alguém aí. E aí é onde essa carta fala muito da pessoa não tá nem aí, ela não tá nem olhando, ela não percebe. Então, pessoas ao redor dela que gostam dela e que querem ter atenção, mas ela não tá muito olhando também. Me clarifica sobre ela receber premiação. Abril. Pode ser que seja mais de uma premiação, mas ainda assim, falando que tá muito forte esse mês de abril, de pessoas querendo voltar com ela. E aí pode ser pessoas interesseiras e também existe aqui uma decepção muito forte que ela tem, ela sente uma decepção forte, pode ser inclusive por questões de se sentir traída. Atenção, eu não tô falando que a Sandy foi traída, eu tô falando da sensação, eu tô falando do coração, do que revela aqui dentro dela a sensação de ser traída. E isso reforça nela uma insatisfação. Pode ser que esse mês de abril de 2024 ela reacenda, né, essas dores dela. E porque às vezes no período quando ela, digamos, fez um trabalho, né? Pode ser que esse trabalho tenha sido feito com alguém. E aí ela vai e recebe as honrarias. Só que esse alguém remete àquela sensação de traição. Ou de que ela não queria por causa disso. Porque tem alguém envolvido nisso. E que por isso que ela tem essa sensação assim, né? Em questões de premiação, de alguma... Até mesmo, gente, de convites, de coisas que ela gostava, de sonhos que ela tinha, mas para ela não tá valendo a pena mais. Também tem isso aqui. Resumindo, mês de abril de 2024 tem uma decepção grande aqui para ela. Além de tudo que eu falei, tem decepção aqui para ela. Uma derrota. É como se ela fosse ganhar algo, mas a sensação é mais de derrota do que outra coisa. Ou pode ser que alguém ganhou algo à custa dela. Mês de maio é um mês de festividade, de comemoração, celebração, até mesmo reunião, né? Reuniões, festas. E ela vai se sentir muito mais satisfeita, que ela conquistou, nada abala ela. Atenção que esse mês de abril e maio, ela pode estar meditativa, em estado de meditação. Ela pode ser vista mais ou menos aí nesse sentido. Me clarifica, por favor, essa energia aqui do 9 de copas, por favor. Ok, então é assim. Digamos que nesse mês de maio, algumas pessoas tentem aproximar ela do ex-marido dela.
ou queiram apresentar alguém para ela. Tá muito forte aqui o amor rondando a Sandy, seja para o ex, seja para fora, dos dois lados. E ela tá muito fechada para isso, porque ela tá satisfeita, ela tá realizada, ela tá concentrada em outros tipos de realização. Realização pessoal, realização espiritual, com filho, família, com a autoestima dela elevada. Essa reunião aqui pode ser que esteja presente pessoas, seja ex, seja atual. Então, se ela se reconciliou, ele vai estar presente lá, eles vão estar junto e vai aparecer tal, não sei o quê. Se não, é meio que uma forçação de barra nesse mês para isso. Mas em todo caso, é um mês muito legal, principalmente emocionalmente, um mês que possibilita ela conhecer novas pessoas, se divertir. Também tem aqui a oportunidade de premiação, de comemoração, talvez alguma realização que ela queira mostrar. Tanto tem questões de batizado, tanto tem questões de aniversários, tem questões de uma nova fase também na carreira dela, algo que deu certo, alguma conquista, ou até mesmo mostrando vários troféus. É ela querendo exibir um pouco mais, não tá muito nem aí pro que o pessoal tá falando. Bebidas aqui, né? Eu não sei se ela toma bebidas alcoólicas, mas aqui tem essa coisa de tá um pouquinho mais ali embebedada. Festas até o amanhecer, essas coisas assim. Você pode ser vista com amigos. Olha, mês de junho tem aqui muito a questão do amor para ela. Primeiro a gente vai começar com parcerias. Pode ter briga se ela tiver com alguém no mês de junho, vai ter briga, mas logo se reconcilia. A gente pode estar falando de fit, ela brigar com alguém, ou desentendimento, ou questão de concorrência, né, com alguém que já fez um trabalho com ela. Pode ser intrigas relacionadas a alguém que já fez um trabalho dela. Pode ser intriga com o parceiro dela, caso ela tenha voltado com ele, eles voltam a brigar. Caso ela tenha alguém, que ela conheceu alguém novo, essa opção tem aqui, mês de junho, mês dos namorados. Existe uma briga interna, caso ela tenha uma pessoa, de revelar essa pessoa e de assumir. Então, se ela não voltou com o menino, existe uma briga interna aqui dela, ou se ela volta com ele, ou de alguém que ela pode estar aí se interessando. Alguém que venha oferecer algo para ela, propor algo para ela, ou que ela já está até desenrolando algo ali, mas tem aqui muito essa questão de parceria. Pode ter intrigas aqui do ex, que aí pode ser ciúmes, como pode ser a ex de algum atual dela, da Sandy. Então, se ela tá se envolvendo com alguém, vão pegando essas possibilidades, gente, e encaixando. Então, se ela se relaciona com alguém ali, por debaixo aparece alguém que joga ali, a ex de alguém. Que existe nesse novo relacionamento que pode pintar para ela muita discordância, pessoas querendo se meter, e isso pode aí gerar uma pressão sobre esse casal, essa pessoa. Mas já a gente volta aqui nesse ponto pra gente clarificar. Ainda vou voltar nesse ponto aqui. Falando do mês de julho ela pode ter mais notícias, porque ele vem investido, o valete de paus. E aí a gente pode falar, olha, atraso em viagens no mês de julho. Vocês podem ouvir, né, ou até cancelamento de shows, ou atraso em shows, em agenda. Pode ser por motivo, inclusive, relacionado ao filho dela, porque aparece aqui problemas com o filho, pode ser na escola, pode ser a saúde, pode ser hiperatividade, ou a falta de energia, uma coisa, tristeza, uma coisa que ela precise olhar nesse ponto. Então aqui não está propício a mudança, caso ela queira se mudar de algum lugar,
tudo que ela queira colocar em ação, ela não consegue, porque tem atrasos, e aí isso gera uma frustração. Vamos para o mês de agosto. Isso aqui está invertido, é o 8 de copas. O 8 de copas, ele fala muito de um abandono, de largar. Já dei tudo que eu tinha que dar de mim, já investi tudo que eu tinha que investir, principalmente a nível emocional. Tentei de todas as formas. Atenção, porque durante esse período que eu falei aqui, tem a oportunidade de volta deles. E aí é que tá, que se tiver volta, vem marcando aqui nesses meses de julho, vamos lá, maio seria aquele reconciliação, junho, aí já começa de novo, vem as brigas, aí julho, aquilo explodiu, e aí não tem mudança, aquilo que achou que ia ter mudança não muda. Agosto é esse largar e dizer, não, gente, sabe por quê? Porque eu já vou dar um spoiler de novembro. Novembro tem término. Então vamos tentar encaixar o que as cartas estão querendo nos dizer aqui nesse assunto. Que em agosto tem um deixar para trás, um abandonar, um ir. E aí, em novembro, é de novo esse processo de luto. Podemos levar essa energia para outra área. Sim, essa mesma energia, gente, a gente está falando de energias. Então, a gente não vai focar só em relacionamento amoroso, porque essa não é uma leitura específica para relacionamento amoroso. A gente não vai colocar a Sandy em uma caixinha só porque ela se separou e todo mundo tá querendo saber como é que vai ficar isso, se ela tem alguém, se não sei o que. Não é o foco dessa previsão. Se aparecer coisa aqui, ok, eu falo, que é o que eu tô fazendo. Corrigindo, gente, essa é a carta do mês de agosto e essa é a carta do mês de setembro. Então, é agosto e setembro de 2024. Então, se essa energia aqui, que é uma energia de novo de luto, de abandono, podemos associar isso a um novo amor? Pode ser que tenha aqui um novo amor. Pode ser que tenha tido alguma oportunidade de voltar, mas como já conhecia alguém, ela conheceu uma pessoa. Vamos colocar essas duas opções aqui, primeiramente, para a área do amor, para ficar mais claro pra gente. Vamos primeiro trazer a opção dela ter voltado e se reconciliar. Então, ela tinha outras opções, porque claramente aqui nesse período mostra pessoas interessadas e talvez ela até cogitando, né, uma nova jornada, viver alguma coisa nova, porém fica ainda aquela questão a ser resolvida com o ex. Vamos supor que ela volte, porque essa energia tem aqui, desse retorno, tem tentativas aqui, principalmente pessoas empurrando para essa reconciliação, e inclusive até mesmo dentro dela, não só de dentro como de fora. E aí ela vai, uma vez que ela volte com ele, eu vejo que é uma tentativa em vão. Inclusive essa tentativa pode ser que essa tentativa não seja tão clara para o público. Pode ser que vaze algumas coisas sobre eles estarem juntos de novo. E aí, essa coisa de eles voltarem não dá certo, que se for isso, aqui tá mostrando que não dá certo. Já abri aqui para a questão de amor e não dá certo. E a mesma coisa, vamos fazer uma outra trajetória para ela. Se a gente fala de infinitas possibilidades, em uma leitura, ela vai pegar as possibilidades que estão mais presentes na energia. A outra possibilidade aqui, que tá muito forte, é uma vez que ela escolha viver algo novo, da mesma forma, algo novo que ela escolhe tem muita pressão e aí ela tenta e não dá certo também. Porque eu vejo engraçado aqui duas cartas que falam dessas duas situações
claramente. Ela não estando nem pronta para uma reconciliação e nem para um novo amor. E se ela tentar uma dessas duas, na mesma ela vai ter ali frustração, ela não vai levar adiante, ela não vai conseguir. Mês de setembro de 2024 é Sandy terminando com alguém porque não esqueceu o outro. E esse esquecer pode ser que esse esquecer seja realmente porque ela ainda ama a pessoa do passado dela. Ok, pode ser. Só que lembra que ela tem uma sensação de traição e de fracasso, de que ela fez muito mais ali, que tem coisas ali que ela se sentiu passada para trás. Então pode ser isso, pode ser essa outra coisa, que emocionalmente ela tá levando para outros relacionamentos essas preocupações, essas indecisões e essas inseguranças. E no mês de outubro de 2024, a Sandy não se dedica à carreira. Em outubro, ela não se sente assim muito focada, né? Ela não sente aquela vontade de trabalhar, mas ela tá muito mais ali na questão da maternidade e trabalhando a autoestima dela. Então ela não foca tanto nessa questão de carreira, de fazer e acontecer, como ela faz, né? Mas é um mês de que ela tá muito mais ligada à mãe dela, ela tá se sentindo imatura, ela tá se sentindo que falta algo nela e ela pode estar muito mais conectada com a mãe e com o filho dela, exatamente para ela se reconectar com essa parte dela de mulher e de autoestima e trabalhar isso, porque todas essas ações aqui relacionadas ao emocional dela, em qualquer uma das possibilidades que a gente viu aqui, ela vai se sentir frustrada, vai mexer na autoestima dela, sim, em que ela verdadeiramente é. E aí eu clarifiquei aqui para novo amor. Não tem aqui essa possibilidade de um novo amor, porque ela ainda vai estar vivendo o luto, sim, desse, né, relacionamento. Aqui, momentos de tristeza, de alegria, tentativa de voltar ao passado, de reconciliação, mas ao mesmo tempo volta tristezas do passado, volta dores, volta inseguranças do passado. Realmente muito desgaste nessa tentativa de resgatar esse poder pessoal dela. E dentro da casa dela ali, ela precisa até, sei lá, tomar um certo cuidado com quem entra ali na casa dela, uma coisa assim nesse sentido. E agora uma passada rapidinha nas outras áreas da vida dela. Então a gente falou da área do amor, da profissão dela, finalizações, desgaste, então ela vai ter que tirar coisas aqui que ela estava muito mentalmente, várias ideias, querendo várias coisas e se dedicando a coisas diferentes ao mesmo tempo e ao mesmo tempo tendo que lidar com preconceitos ou com julgamentos ou ideias ou falatórios. Nessa parte da carreira dela, eu vejo ela muito cansada e tendo que finalizar coisas que sugam ela. Esse é o ponto. Ou seja, né? Eu desisto, já chega, já tá bom e vai fazer bem pra ela. No que diz respeito à forma como ela se expressa, ela vai estar falando muito assim, o lema dela nesse período de um ano é: eu dei muito de mim e não sobrou nada. Eu vivi para outro e em mim faltou. Externamente, o que influencia a vida dela? Como eu falei, pais, parentes, até crenças dela, que não é dela, mas que ela absorveu dos pais, de como tem que ser família. Às vezes a gente cria sonhos e objetivos que nem são nossos. E como ela faz análise há anos, ela tem esse lado de busca, ela já deve ter consciência disso. Mas ainda assim, ela fica nessa dúvida. Em aconselhamentos de fora, pessoas de fora, principalmente influência paterna, avô, essas questões assim, vai influenciar ela. Questão também de estrutura
estrutura, né? Estrutura de família vai deixar ela ali meio que em dúvida. Ela tem 2 caminhos a seguir. Qual ela vai escolher? E aí, coisas do passado que retornam para ela também. O passado vindo também muito influenciado durante esse período de 1 ano. Internamente, olha, internamente ela quer ir, ela quer deixar para trás e não consegue. Falta energia, falta impulso, pode ser que falte coragem também. Desafios, que tipo de desafios ela pode vir a enfrentar? Os desafios dela é essa angústia, os desafios que ela pode enfrentar, ela tá muito fechada, ela levar essa mágoa, essa frustração, se ela não trabalhar, isso vai estar aqui impedindo ela de se liberar para uma nova vida. Mesmo que essa nova vida seja com o ex-marido, mas de uma outra forma. Se é para perdoar, então vamos perdoar. Vamos zerar tudo, né? Porque senão as coisas voltam. Se for para ir com uma nova pessoa, então eu não tenho que levar os erros de outra pessoa para uma nova pessoa. As minhas inseguranças, e tá armada. Então esse é o desafio dela, se desarmar. Esse tá armada pode inclusive ser ela usar o poder que ela tem, até mesmo o poder de que ela é conhecida, que ela é quem ela é, para se fechar e se armar, dizer eu sou autossuficiente e aí tu não é suficiente para mim. Isso tem aqui. É um desafio, tá, gente? O que é desafio? São coisas que ela tem que saber lidar ali e ela vai ter problema com isso. Vai ter gente desafiando ela, vai ter gente que pode vir de novo atrair ela ou novas pessoas traindo ela, querer tirar proveito, e algumas pessoas também ela pode se deixar levar por pessoas que são vitimistas e que na realidade são pessoas manipuladoras que querem dar uma de santinho. Então nem ela pode ser essa pessoa e também ela não pode deixar jogarem dessa forma com ela. No que diz respeito à conquista, tá muito bem aspectado. Ela tem aqui oportunidades de ganhar troféus, de ganhar prêmios, reconhecimento, honrarias. Em relação à saúde dela, tem a ver mais com a saúde emocional, principalmente com a imagem dela, assim. Então ela tem que tomar cuidado, isso pode influenciar muito o emocional dela, ela pode ficar muito reativa. Ela tem 2 pontos, se ela não souber se defender, às vezes ela precisa saber se defender e não consegue, e isso pode se manifestar em doença. E ao passo que se ela tiver muito nessa coisa de brigar com os outros por algo que ela quer, ela também pode ficar muito com os nervos dela à flor da pele. E também problema com a imagem dela, quem ela é. E aí isso é muito mais mental que desce pro emocional e obviamente pode afetar a saúde. No mais, eu não vejo nada de sério aqui na relação à saúde dela nesse período de 1 ano. Bom, gente, essa foi a previsão para a Sandy. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal. Se quiser, me acompanha no Instagram. E vejo vocês aí nas próximas previsões para os famosos. Lembrando que eu também faço previsões mensais para os signos. Em outubro eu começo com essa temporada de previsões para o seu signo, tá bom? Até mais!